mais um dia se inicia e eu chego com boas novas, chego aqui com o programa Mulheres que Vencem, na graça de Deus, para desejar para você um dia abençoado. E para que esse dia seja abençoado, para que seja um dia bom, somente iniciando com oração, iniciando na presença do Deus Todo-Poderoso. Esse programa estará aqui na Bandeirante aos sábados, às 6 horas, e também ele é exibido, na segunda-feira, às 8h15. E sempre nós trazemos aqui a consulta com especialista. No programa de hoje eu trago a doutora Gabriela, que vai falar um pouco a respeito de atraso de fala. Talvez você é mãe e pai, está vendo alguma coisa na vida do seu filho que não está acontecendo como você espera ou como a gente às vezes busca informações. Pois é, a doutora Gabriela vai falar sobre esse assunto. Nós teremos também aqui a palavra do Senhor nosso Deus, a novela da vida real, sempre trazendo testemunhos, trazendo para você como Deus agiu na vida de pessoas, que entraram em sua presença, que oraram, pediram a direção dele e o milagre aconteceu. Eu quero te dizer que o milagre também vai acontecer na sua vida. No momento que você direcionar os seus pensamentos, a fé vai ser gerada ao seu coração, Deus vai agir na sua vida. Fica comigo porque serão 45 minutos de bênção de Deus. Agora a gente vai para a nossa consulta com o especialista. Roda a vinheta, porque nós vamos conversar com a doutora Gabriela. Agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo com a especialista, a doutora Gabriela Peixoto, que é fonoaudióloga, tá? Vai falar com a gente a respeito de atrasos de fala. Doutora, às vezes quando a gente tem um bebezinho, a gente recebe logo na maternidade um guia, que tem ali os marcos do crescimento da criança. E a gente que é mãe, às vezes de primeira viagem, a gente se baseia muito, do 6º mês, 10º mês, 1 aninho, 1 ano e 6 meses e por aí vai. Tá ali anotadinho tudo, o desenvolvimento da criança, a fala, os movimentos, e a gente como mãe tende também a olhar para o amiguinho, a olhar para o outro filho e meio que comparar os comportamentos de forma errada, porque cada indivíduo é diferente. Mas doutora, muito bom dia, obrigada por sua presença aqui e eu queria que você falasse para a gente, quais são os sinais mais comuns que um pai, a mãe, o cuidador, ele deve ficar alerta em relação ao atraso da fala dessa criança. Bom dia a todos e a todas. Então, é um tema muito importante, Eu agradeço o convite, eu fico muito feliz em estar aqui esclarecendo uma dúvida ou várias dúvidas que a gente consegue identificar aí nos pais, nas mães, que leva muita angústia também, Muitas vezes eles ficam sem saber o que fazer, se está fazendo certo, se não está, se eu espero mais tempo, se eu não espero, se eu procuro um profissional. E nesse momento, o que a gente pede? Se baseia na caderneta de vacina, onde tem os marcos do desenvolvimento da criança. E lá a gente consegue identificar os marcos do desenvolvimento da linguagem, o que é esperado para a criança fazer por volta, desde do 0 aos 4 meses e vai até as idades maiores, em que as crianças elas já teriam um desenvolvimento de fala mais elaborado, mais rebuscado, com frases. E aí a gente consegue se basear em um documento realmente elaborado pelo Ministério da Saúde, algo com embasamento científico, que não vai ser, naquela idade ele tem que fazer isso. Então, completou 1 ano, vai falar as primeiras palavrinhas. Não, é esperado que por volta de 1 ano, o bebê comece a falar as primeiras palavrinhas, às vezes antes ele consegue falar, tem alguns que demoram um pouquinho mais, mas a gente sabe que aquele parâmetro é 1 ano, então com 1 ano já é esperado as primeiras palavrinhas. Então se a gente observar que o bebê em casa ele não está conseguindo falar ou até dar algum sinal de que vem alguma palavrinha ali, de que vem a comunicação, a gente pode já ficar atento. Então esse primeiro marco, mais importante, digamos assim, é o que muitos pais observam. Então, meu filho fez 1 ano e ele não está falando nada, já tem 1 ano e 3 meses, já tem 1 ano e 6 meses e só fala uma palavra ou 2. Então, é normal. Então, a gente alerta, baseado na caderneta,
né, de vacina, onde tem essas informações importantes. A gente sabe que tem muita comparação com outras crianças, mas outras crianças podem desenvolver de um nível mais acelerado ou menos acelerado. Então, o ideal é realmente se basear, né, nesses marcos e procurar um especialista para fazer uma avaliação. Então, o primeiro marco mais importante é o de 1 ano de idade, que é quando o bebê começa a emitir as primeiras palavrinhas. Então, mamão, papá. Então, por volta de 1 ano e meio, ele já consegue juntar, né, 2 palavrinhas, começa aquelas frases iniciais. Então, quer água, não do jeitinho dele, claro, né? Então, às vezes vai quer aba, a bola caiu, coisas, né, palavras pequenas que você consegue entender ali que ele quer dizer algo e ele já está começando a juntar. Então, por volta de 2 anos, a criança já tem um vocabulário, né, uma quantidade de palavras maior. Eu não gosto de me ater a números, né, mas é esperado que por volta de 2 anos a criança fale de 150 a 200 palavras. E qual é o momento, doutora, que a gente tem, que aquele sinalzinho de alerta é aceso, né? Eu disse, nossa, não está vendo essa progressão, a minha criança. É óbvio, como a gente falou aqui, que a comparação a gente não pode fazer, a gente se baseia, como a doutora falou aqui. Mas a partir de que momento que eu digo, opa, eu devo procurar um especialista? A partir de que idade eu devo procurar esse especialista para avaliar esse bebê? Então, nós já conseguimos perceber, né, alguns sinais desde os primeiros meses do bebê. Então, aos 4 meses é esperado que o bebê ele comece com algumas vocalizações, né, que são chamados balbucios. Então, ele vai fazendo aqueles sonzinhos, vai brincando ali com a fala, que é justamente para ele preparar as primeiras palavras. E aí é um sinal se aquela criança 4, 6 meses, 8 meses, não emite sons. Outro sinal, ela não mantém o contato visual, então não sorri de volta quando a gente sorri para ele. Isso é comunicação social, né? A linguagem, ela vem muito antes da fala. Ela é mais amplo, né? A linguagem e a fala são coisas diferentes, mas elas estão sempre caminhando juntas. E a gente já consegue perceber, né, sinais de comunicação muito cedo no bebê. Então, o olhar, aquele sorriso, por volta dos 4 meses, né, o bebê já é para estar sorrindo. A gente percebe, às vezes, com 3 meses, tá? Fez 3 meses e já começou a sorrir. Então, observar esses sinais, né? Sinais que indicam uma intenção comunicativa. Né? O olhar, a imitação, por volta dos 9 meses até 12 meses, geralmente a criança já consegue imitar, o bater palmas para quando a gente ensina, né, cantar os parabéns, então ela já consegue imitar, bater palma, mandar beijo, dar tchau. Então são sinais que, se a gente observar que a criança não está fazendo, a gente pode atentar e procurar uma avaliação com o profissional. Tem também, né, os bebês com mais de 2 anos, ele fala algumas coisas, mas ele não forma frases. Eu acho que ele fala poucas palavras. Se a mãe está sentindo, se a avó está sentindo, né? Se a gente sente quando tem algo de errado. Então tem que seguir a intuição e procurar um profissional para fazer uma avaliação mais completa. É importante, né, doutora, esse pai, essa mãe, essa pessoa que cuida diretamente da criança, que a gente hoje a cada vez mais, né, vê aí formulações familiares, onde os pais vão trabalhar, deixam os seus filhos com cuidadores, às vezes com o coração partido, porque tem que sair para trabalhar e deixar ali o seu filho. Mas esse cuidador, seja o pai, a mãe, a avó ou mesmo a babá, como é que ela pode ajudar essa criança? Porque a gente sabe que a criança precisa de estímulos, né, para haver essa comunicação aí. Então, como é que o pai, a mãe, o cuidador pode ajudar essa criança? Então, a gente sabe que a correria do dia a dia acaba fazendo com que a gente pare menos para sentar, para conversar, né? E muitas vezes as pessoas acham que aquilo não é importante, né? Não vou conversar com o bebê, ele não vai entender. Mas ali é estímulo que ele está recebendo. Então o bebê, desde o útero, ele está sendo estimulado com os sons do ambiente. E quando ele nasce, ele precisa daquela interação, né? Do aconchego, até a fala da mãe, aquela fala mais suave, né, do cuidador, que fala com aquele denguinho com o bebê. Isso faz a diferença, ele percebe as entonações, ele percebe a melodia, ele se sente mais acolhido, ele se acalma. Então, a gente precisa estimular. É conversando, então na hora do banho,
na hora de dar a comida, né, na hora da alimentação, na hora que está trocando a roupinha, cadê o pé, cadê a mão? Aí vai falando as partes do corpo. Por mais que o bebê não entenda ainda, ele vai recebendo aqueles estímulos. E aquilo ali vira, né, algo que você vai fazer rotineiramente. Tem gente que diz, não tenho tempo de estimular o meu filho. Mas você não precisa parar, peraí, vou sentar, agora eu vou estimular. Ele está sendo estimulado, só que isso precisa ser direcionado. E você precisa ter aquela orientação de que se eu cantar, se eu falar, se eu ler historinha, se eu falar com entonações diferentes, se eu chamar a atenção dele para o meu rosto, tudo isso são estratégias que a gente consegue estimular melhor essa criança. Então, chamar a atenção para o rosto, para a boca, que às vezes o bebê está brincando ali, eu estou falando lá no alto e ele não está percebendo. Então, muitas vezes isso já ajuda a fala, né, a se desenvolver melhor, ele vê a articulação da boca, ele vê você abrir a boca, você fechar, e aí nomear partes do corpo, cantar músicas, contar histórias, tudo isso ajuda a estimular a linguagem do bebê desde ele pequenininho. E quando essa mãe ou essa cuidadora percebe que realmente há algo, né, errado ali e chega ao seu consultório, quais são os maiores fatores que levam ao retardo, né, de fala, a fala tardia? Quando você deveria esperar que ele estivesse falando, que ele estivesse pronunciando, até mesmo palavras, frases curtas. Quando chega no seu consultório, o que é que você percebe de maiores problemas, vamos dizer assim, que acarreta esse retardo da fala? Então, o atraso de fala, né, esse retardo que a gente vê no desenvolvimento da fala da criança é algo muito comum nos dias de hoje, né, por conta também, né, esse é um dos fatores, né, a falta de estimulação, então a falta de interação com a criança, e esse é um dos fatores, né, e é o mais fácil de ser resolvido. E aí a gente sabe que tem outros fatores mais difíceis, né, mais demorados, que realmente precisam de uma atenção maior, e a gente precisa conhecer, né? Um deles é o transtorno do espectro autista, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que a gente observa em muitas crianças que ele tem o prejuízo no desenvolvimento da linguagem, né? Na linguagem sociocomunicativa, né? Essa parte social. Então, tem criança que tem muita fala palavrinhas soltas, mas ali não é funcional. Tem criança que canta, mas ela não sabe dizer que ela está sentindo uma dor, que ela está com fome. Então, é um transtorno mesmo, né, nesse desenvolvimento. E aí, pode estar relacionado a outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento, pode estar relacionado a transtorno do desenvolvimento da linguagem, que não está associado ao autismo. E essa linguagem ela pode estar alterada não só, né, na fala, mas também na escrita. Então, as crianças maiores também sofrem com algumas dificuldades e esses pais precisam procurar um especialista para fazer uma avaliação, né? Podem estar associados a transtornos motores da fala, porque desde muito pequenininho, né, a gente sabe que a amamentação ajuda na estimulação motora, orofacial, então os músculos da face, eles precisam estar bem desenvolvidos para essa fala vir adequadamente. Então tem algumas crianças que não foram tão estimuladas nessa parte motora, ou até elas vêm com algum transtorno que a gente observa que tem a dificuldade na programação da fala. Então, algum transtorno neurológico, a gente tem a apraxia de fala, que é uma alteração na programação motora da fala. Então, a criança, né, quando vai mandar essa informação da articulação, ela tem essa dificuldade. Então, às vezes, ela quer falar, mas ela não consegue. Então, tem vários fatores que levam, né, a essas alterações de fala que a gente recebe no consultório. E a gente vê, doutora, cada vez mais cedo, né, os celulares, os iPads, né, os computadores estão sendo apresentados para crianças muito pequenas. Isso atrapalha, isso tem aí interferido nesse processo de aprendizado, de fala da criança? Tem interferido bastante, né? É um dos fatores que entra nos fatores ambientais, né? Quando o ambiente não é propício para que aquela fala venha se desenvolver. E aí, ao invés da criança estar recebendo estímulos, trocas com pessoas, né, com as trocas que a gente precisa para aprender a fala, então a recepção auditiva,
as situações do dia a dia, onde ele consegue perceber a funcionalidade, né, de dizer o nome das coisas, de nomear as partezinhas do corpo, de pedir algo. Às vezes ele está ali só passando a tela, né, o bebê muito pequenininho, ele já fica ali, e ali o cérebro dele está ali sendo hiperestimulado. E acaba que ele perde outras informações importantes, né, e isso causa outros problemas, né, a questão da ansiedade, e aí ele perde esse momento, né? A gente sabe que a fase até os 5 anos, né, a fase em que o cérebro ele está ali perdi a palavra. Se moldando, se... Isso. Ele está em constante desenvolvimento. Então, 85% do nosso cérebro ele é desenvolvido até 5 anos de idade. E essa é a fase crucial para que a criança seja estimulada, para que ela consiga se desenvolver como um todo, né? A parte auditiva, a parte motora, então o desenvolvimento, o andar, né? O sentar, tudo isso envolve as questões de comunicação também. Porque se a criança tiver uma dificuldade motora global, isso pode interferir na parte motora de fala, porque é mais refinado. Então, se ela não desenvolveu bem aquela área, ela tem também uma dificuldade ali na fala. Então, traz muitos prejuízos mesmo. Então, a gente viu, né, que vários fatores podem interferir nesse aprendizado, né, da criança, do seu bebê. Então, o importante mesmo é, se você notar algo errado, né, algo que não está esperado, vamos dizer assim, é procurar profissional. Doutora Gabriela, eu peço para que você deixe seu endereço, né, para que essa pessoa quer marcar uma consulta, quer levar o filho, quer levar um ente querido, porque está vendo esse processo que precisa ser ajustado, que precisa fechar um diagnóstico. Deixa pra gente, doutora Gabriela Peixoto, as informações para que essa pessoa te encontre e participe ali de uma consulta, para que você dê assistência, e essa criança com certeza aí vai ser bem assessorada. Certo. Nós atendemos no Centenário Office, lá no bairro do Farol e na sala 213. Lá nós atendemos as consultas fonoaudiológicas, né? Também temos uma parceria com uma psicóloga infantil que também faz esse trabalho, né? Com crianças com alterações, com transtornos do neurodesenvolvimento, com alterações de comportamento. Então, temos essa parceria e desenvolvemos um trabalho muito bonito com as crianças, né, com resultados assim maravilhosos mesmo, porque além disso vai uma conscientização com os pais, né, que eles precisam entender a importância desse acompanhamento. É um trabalho em equipe, né? Exatamente. E assim, outros profissionais também, né? Quando a gente percebe a necessidade de um encaminhamento, a gente faz os encaminhamentos necessários, ou para um neuropediatra. Quando a gente percebe algumas situações que a gente desconfia de um diagnóstico, a gente faz as nossas avaliações e aí faz os devidos encaminhamentos, né? Avaliação auditiva, um neuropediatra, um terapeuta ocupacional. Então, a gente está sempre ali orientando para que essa criança ela se desenvolva como um todo. Né? No rodapé do seu televisor vai estar passando aqui o Instagram da doutora Gabriela, tá? Para que você entre em contato, para que você possa marcar essa consulta e ter todas as informações. Doutora, muito obrigada pela presença, agradeço mais uma vez. Nós vamos ficando aqui, né, no nosso quadro. Bom estar na presença do Senhor nosso Deus, nos alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Eu quero deixar aqui para vocês o endereço da nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, que é o seu ponto de encontro com a bênção de Deus. Você talvez está assistindo esse programa pela primeira vez, está gostando, né? E está dizendo, nossa, que momentos maravilhosos, como é bom ouvir a palavra de Deus, aquilo que acalma, que alimenta a nossa alma, e quer participar de um dos nossos cultos. Pois é, pega papel e caneta aí, porque eu vou falar o endereço da nossa igreja e aqui também, olha, no rodapé vai estar aí escrito para você, tá bom? O endereço da nossa igreja é fácil, simples e descomplicado. Nós ficamos ali na Avenida Fernandes Lima, número 1733, no bairro do Farol. Eu costumo dizer que é o coração de Maceió, o endereço mais requisitado, né? O endereço onde todo mundo quer chegar até lá, porque com certeza quando você chega à nossa igreja é um ambiente
todo especial, é um ambiente preparado para que você não saia de lá da mesma maneira que entrou, não. Todas as pessoas que entram com o coração aberto, que querem verdadeiramente aprender com a palavra de Deus, não saem de lá da mesma maneira, não, mas saem leves, saem ali fortalecidos, porque aonde Deus está, ali a paz reina. E falando em paz, eu quero falar com você que talvez está aí confuso, talvez aí está com o coraçãozinho partido, recebeu mais notícias, tem se encontrado triste e cabisbaixo. Olha, Jesus Cristo é a saída para todos os problemas. Não há nada que o Senhor não possa resolver, pelo contrário, Ele é especialista em milagres. Sabe aquele médico que você vai, eu preciso resolver um probleminha aqui no dente? Pois é, você vai no dentista, no especialista. Eu quero ver como está no meu coração, você vai no cardiologista. Mas você que precisa de um milagre é com o nosso Deus. A palavra dele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Então não há problemas insolúveis, não há nada que o Senhor não possa resolver, pelo contrário. Quando o Senhor entra em cena, quando você chama Ele, quando você diz, Pai, toma a frente da minha vida, venha resolver, venha dirigir os meus passos e os meus pensamentos, pode ter certeza que haverá solução, que haverá paz para o seu coração que se encontra contrito, que se encontra aí triste. Senhor vai mudar a tua vida. Por isso participe de um dos nossos cultos, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, são dias que nós temos cultos. Por exemplo, de segunda a sexta, os horários são 9 da manhã às 14, como também às 19 horas, isso mesmo. No sábado é aquele dia especial para os jovens. Nós temos um culto específico às 15 horas, nós temos ali o nosso grupo jovem. E domingo é aquele dia para você que quer Deus, é aquele dia para você que quer ali estar na presença do Todo-Poderoso, se fortalecendo, preparando para a semana que vai se iniciar, né? Pois é, domingo os nossos horários são um pouco diferentes, tá? O primeiro culto acontece às 8 da manhã, o segundo às 14 e o último culto às 18 horas. Então escolha o melhor horário e venha fazer uma visita, venha fazer parte da família da graça de Deus. A família que está de braços abertos, né? Para te abraçar, para ter ali esse contato com você, para levar você ao extraordinário, a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, escolha o dia, escolha o horário e esteja conosco, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Sem mais, sem longas, nós vamos iniciar agora a palavra de Deus, tá bom? Falei bastante aqui do endereço, nós tivemos aí uma entrevista especial com a doutora Gabriela, nós tivemos também o louvor, mas agora é o momento da palavra. Agora é o momento de você se preparar, se alimentar espiritualmente. Eu falei aqui que muitas vezes, né, a gente encontra-se em meio a problemas, em meio a dores, a dissabores. Então, na Bíblia, fala a respeito de um grande homem de Deus, o Elias. Elias foi um homem muito usado por Deus, um homem que orou e chuva desceu, um homem que orou e o azeite da viúva foi multiplicado. Ele orou também e ressuscitou através dele, mas foi o próprio Deus que fez, tá? Então houveram esses milagres, houveram essas bênçãos, um homem muito usado por Deus. Até mesmo os grandes homens usados por Deus, os homens que têm grande intimidade, às vezes passam também por momentos difíceis na sua vida. Elias, fala aí a palavra de Deus, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, se você tiver como abrir no momento, lá no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1, tá bom? A gente vai ver um pouquinho dessa história aqui, desse grande homem de Deus, mas que também enfrentou um momento difícil na vida. E nós vamos aprender com ele como nos levantarmos. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1, que diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel, que era uma rainha má, uma rainha que não gostava dos profetas, dos homens de Deus. Então Acabe, o seu marido, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Esses
grandes feitos que eu falei para você, milagres, ele ressuscitou, ele orou e a chuva desceu, o azeite foi multiplicado. Então Acabe falou de tudo isso que ele tinha feito à sua esposa, a Jezabel, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, essa rainha má, Jezabel, ela se levantou, ameaçou o homem de Deus e naquele momento ele temeu. Muitas vezes nós recebemos notícias, que nos fazem temer. Às vezes é um diagnóstico médico, Você vai no médico, faz ali os exames e o médico diz: olha, eu estou notando algo errado aqui. Eu não tenho uma notícia muito boa para dar para você. E aí o seu coração, fica ali em pedacinhos. Às vezes é na nossa vida conjugal, Algo de errado está acontecendo. Você está vendo comportamentos diferentes na vida do seu esposo. Você talvez que é homem, está vendo que a sua esposa ela tem se portado de maneira diferente, de maneira que ela não se comportava outrora. E aí você fica ali com o coração nas mãos. Eu não sei aqui qual o problema que você está enfrentando, a situação difícil que você está passando. Mas eu sei, sim, que nós passamos momentos que nós tememos em meio às dificuldades, que nós pensamos até mesmo em desistir, a largar tudo e dizer: não, eu não estou mais aguentando, eu vou perder essa batalha, eu não aguento mais lutar. Talvez você que é mãe, vê os seus filhos se enveredando para as drogas, até mesmo furtando, levando coisas de dentro da sua casa para trocar, por essas drogas. E você vê e diz: nossa, o que é que eu posso fazer? Já aconselhei, já falei para o pai já bateu, já colocou de castigo, já tirou um monte de coisas dele, mas não há melhoras, mas não há mudanças no comportamento desse meu filho, dessa minha filha. E você diz: nossa, eu vou jogar a toalha, eu estou pensando em desistir, não há nada mais que eu possa fazer. Já estou aqui esperando uma notícia pior do que essas que eu tenho recebido. Não faça isso, não. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus que não aceita esse fracasso, esse problema chegando. Não, você é uma pessoa que está ouvindo a palavra e que com certeza vai se levantar nessa manhã. Se levantar para quê? Se levantar para ver, para sentir os feitos do Senhor na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, é a própria palavra de Deus. É Deus falando com você e Ele não volta atrás de maneira nenhuma. Mas Ele fala para você nesse momento que Ele vai mudar essa situação. Você não pode desistir. Desistir não é solução. Desistir não pode estar na opção. Não é opção para você. Você tem que permanecer lutando, você tem que permanecer aí na palavra de Deus, insistindo, orando, porque com certeza a bênção vai chegar. Olha só o que diz mais aqui o versículo de número 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. O Eliseu, o Elias andava com Eliseu, que era o seu moço, o seu ajudante. Mas naquele momento de luta, ele pensou em que abandonar tudo, deixou o seu moço ali e seguiu sozinho. Quantas vezes as lutas acontecem, chegam na nossa vida e a gente quer sair do meio das pessoas, a gente quer ficar sozinho. Sabe quem quer que você fique sozinho? É o próprio inimigo. O inimigo, ele lança ciladas para mim e para você. E a primeira coisa que ele faz é pensar que não vai dar certo. Segunda coisa que ele faz é você se afastar de tudo e de todos, porque sabe que se você estiver sozinho, você vai estar ali mais propício às artimanhas, às setas que o inimigo lançar contra a tua vida. E assim Elias fez, Seguiu, deixou o seu moço e seguiu. E a palavra diz mais aqui no versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que,
Então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Talvez você está desejando também a morte nesse momento, mas eu me levanto aqui como o próprio anjo de Deus, assim como ele se levantou na vida ali do Elias. Eu estou me levantando aqui na sua presença para que você ouça com a palavra do Senhor nosso Deus. Não pense em fazer besteira, não faça coisas erradas, não. Continue lutando, porque a vitória vai chegar na sua vida. Eu sei, não é fácil não. Não é fácil você estar insistindo, lutando, orando. Até mesmo você diz, nossa, mas eu vou à igreja regularmente, eu busco, eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia, todo domingo eu estou lá na igreja, mas eu não vejo diferença, eu não vejo nada acontecendo na minha vida, pelo contrário, parece que as coisas estão de mal a pior, parece que cada vez mais o inimigo tenta com mais ímpeto contra mim e contra os meus. Pois é, ele vai lançar, até o momento que ele encontrar uma brechinha sequer, uma dúvida. Enquanto ele encontrar isso na minha ou na sua vida, ele vai continuar aí tentando. Para quê? Para que a gente desista e para que o plano dele, o plano maligno, dê certo. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui no versículo 5, que diz o seguinte: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. O que você precisa fazer para mudar de vida, para receber as bênçãos de Deus, é se levantar e o quê? Comer. Comer o quê? A palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Diz mais o versículo 6: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de quê? De água, refrigério para a sua alma. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Muitas vezes a luta, a pressão é tão grande, né? Que mesmo alimentando, mesmo bebendo água ali direitinho, mesmo se refrigerando com a palavra de Deus, nós voltamos com o pensamento em desistir. Mas o Senhor, Ele não desiste de você, pelo contrário, Ele continua aí pelejando para que você tenha a vitória. E olha só o que diz o versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? O caminho. E com a força daquela comida, como diz aí o versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A partir do momento que você passar a se alimentar com a palavra de Deus, pode ter certeza. Esse monte Horebe, que era ali o monte de Deus, a presença de Deus, vamos falar assim, a presença vai te impulsionar para viver coisas novas. A presença de Deus vai fortalecer o teu coração contrito. Enquanto você falava anteriormente que as coisas não iam dar certo, que seu marido não tinha jeito, que seu casamento estava ali acabado, o Senhor vai fazer o sobrenatural na tua vida. Muitas vezes nós ficamos sim no natural e não vemos Deus agir, não vemos as coisas acontecerem. Mas a partir do momento que você se levanta, come e bebe, se alimenta da palavra do Senhor nosso Deus, pode ter certeza, você vai encontrar forças. Eu costumo dizer que a vida de um cristão não quer dizer que você não vai enfrentar lutas, não vai enfrentar dores. Olha aqui o Elias, um homem tão usado que fez milagres, pediu a Deus até mesmo a morte. Enfrentamos sim, mas a diferença é que o Senhor nos dá forças para lutar e vencer. Ele nos fortalece para que estejamos de pé e não venhamos ser tragados pelo inimigo, não, pelo contrário. Pode ter certeza, abra a sua boca nesse momento e diga: não haverá morte, não haverá separação, não haverá miséria dentro da minha casa, dentro da minha família, pelo contrário, porque o Senhor chega hoje com providência, porque o Senhor chega agora fazendo o impossível. Aquilo que era impossível outrora aos homens é possível ao Senhor nosso Deus. Para corroborar essa palavra, olha só o que diz aqui o livro de Gálatas, capítulo 5,
versículo 7. Eu quero que você preste bastante atenção nessa revelação aqui, tá bom? Porque eu quero que você seja uma mulher que vence. Uma mulher que está aí realmente vencendo os obstáculos e glorificando o nome do Senhor. Olha só o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 7. Corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A verdade é essa palavra que eu estou falando aqui desde o início do programa. Desde o início eu estou profetizando sobre a sua vida a bênção. Eu estou profetizando sobre a sua vida o bem do Senhor. Estou profetizando que o milagre vai chegar. Então tome posse. Você diz, irmã Cláudia, mas está difícil. Sim, mas não é impossível. Irmã Cláudia, é complicado. Sim, mas o Senhor proverá todas as coisas. Diz mais, ó, versículo 7 ainda. Corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. O Senhor não te chamou para viver cabisbaixo. Ele não te chamou para viver aí uma vida de derrota, de fracasso, não. Ele chamou para que você reinasse juntamente com Ele. Vamos analisar aqui. Eu quero que essa palavra entre no profundo do teu coração. Será que o nosso Deus, Ele enviaria o seu unigênito Filho, Jesus, para aqui nessa terra, para viver por 33 anos e ser crucificado, passar por tanta luta, morrer numa morte tão dolorosa como aconteceu? Mas aquilo era necessário. Por quê? Porque quando o Senhor sofria, Ele levava todas as nossas dores, as nossas enfermidades sobre Ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para que eu e você tivéssemos oportunidade de termos uma vida nova, uma vida diferente. Enquanto o mundo está vivendo em crise, nós estamos vivendo em Cristo. Nós estamos experimentando as bênçãos do Senhor. Pode tudo estar aí caindo, né? Pode estar havendo chuvas e chuvas inundando tudo, mas o Senhor está contigo te dando a bênção, mas o Senhor está contigo te fortalecendo. Tome posse dessa palavra que é verdadeira. O inimigo tenta te parar, ele tenta colocar tristeza, tenta colocar tudo isso que tem acontecido na tua vida, mas escolha se levantar, comer e beber, para que você encontre forças para permanecer na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Eu sou limitada, mas o Espírito Santo fala mais ao teu coração. E por isso eu quero fazer uma oração por você agora. Se for possível, feche os teus olhos aonde quer que você esteja, com o coração aberto, vamos unir a nossa fé, a nossa força, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esse é o momento que Maceió, Alagoas, o Brasil e até mesmo o mundo, Senhor, está aqui, unidos em oração, numa mesma fé. E a tua palavra diz: o que duas pessoas ou mais ligarem aqui na terra acerca de algo será ligado nos céus. Nós ligamos, Senhor, a bênção, ligamos a bênção do Senhor. Nós repreendemos todo o mal, essa dor de cabeça, essa inflamação, essa obra contrária que tem se manifestado com o nome de câncer. Essa pessoa tem tomado remédio, mas é apenas paliativos, porque ela já recebeu a notícia que nada tem para fazer. Nada, meu Pai, é capaz de trazer a saúde dela para o mundo, para o ser humano, porque para ti não existem impossíveis, meu Pai. Então entra com teu poder agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai, desfazendo todo o mal, essa depressão, essa opressão, esse espírito contrário que tem entrado nesse casamento. Eu repreendo agora em nome de Jesus e digo: mal, pega tudo que é teu e larga agora, sai da vida dessa minha irmã. É você que está colocando essa tosse que não para. Em nome de Jesus, pega tudo que é teu e sai agora, para nunca mais voltar. E eu determino essa pessoa curada, abençoada e livre de todo e qualquer mal. E você diga amém e graças a Deus. Amém? Receba a bênção, meu irmão, receba a bênção, porque o Senhor entra com providência na tua vida, trazendo um milagre. Amém? Nosso programa vai ficando por aqui, mas eu desejo a todos a paz do Senhor, que sejam abençoados, tá? Deixa aqui o meu abraço. Eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro no próximo programa Mulheres que Vencem, na graça de Deus.